algumas verdades que a gente tem entendido, tem sido estabelecida pelo entendimento da palavra de Deus, e uma delas é a autoridade que a palavra de Deus tem sobre a minha vida. Deus, Ele fala algo, e aí eu vou olhar aquilo que Deus diz, e aquilo é que vai direcionar meus passos e minhas decisões. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É claro que nós entendemos que Deus tem um plano para as nossas vidas, e Ele direciona os nossos passos, as nossas decisões, através daquilo que Ele deixa escrito para nós, para o nosso entendimento e o crescimento. Também está, Jesus, quando venceu a tentação, sempre Ele dizia: está escrito. Se nós queremos obter vitória na nossa vida e rumo no nosso viver, nós temos que conhecer o que está escrito na Bíblia, para saber como usá-lo de uma forma adequada para o nosso viver e para o nosso dia a dia. E a questão da obediência: Deus fala, eu entendo, eu tenho isso como autoridade para a minha vida, e aí eu me submeto àquilo, porque essa palavra sempre é viva e eficaz. Se eu colocar ela em prática, vai funcionar. Os princípios dela funcionam no meu dia a dia. Também a nossa identidade em Cristo. Em Cristo nós temos a salvação. Antes nós estávamos sem rumo, perdidos, nós não tínhamos certeza da vida eterna, vivíamos com medo da morte. Agora eu tenho a salvação e entendo o que Ele fez por mim. E essa salvação é segura pela pessoa de Jesus Cristo, pela obediência dEle, porque Ele deu a vida no meu lugar, porque Deus prometeu, por isso que eu tenho segurança. Em Cristo eu sou filho de Deus, ou seja, eu tenho acesso, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma amizade com meu Pai, e uma nova vida, uma nova perspectiva do meu viver. Eu procuro viver para agradar a Deus. E aí nessa vida, nessa nova vida que eu tenho um caminho para andar, eu tenho um exemplo a seguir, que é Jesus Cristo, uma responsabilidade, porque embora a salvação é garantida por Cristo, Cristo pagou os meus pecados, eu tenho uma responsabilidade pela maneira como eu vou viver nesse mundo, porque se eu fizer coisas erradas, isso vai trazer consequências, sim. Não é porque Cristo perdoou todos os pecados que eu posso sair fazer qualquer coisa por aí. E uma perspectiva diferente: eu vivo para agradar o meu Senhor, eu vivo para agradar aquele que deu a vida por mim. E na última aula nós paramos em João capítulo 14, quando Jesus fala com os discípulos: olha, eu estou indo para o céu, eu vou morrer, eu vou dar minha vida por vocês. E os discípulos ficaram tristes, porque agora estariam sem o seu Senhor. E aí Ele falou: mas quando eu for, eu vou mandar o Espírito, e vocês o conhecem, porque Ele está com vocês. Então no Velho Testamento o Espírito estava com as pessoas, né? E Ele estará em vocês. E aí, a partir de Atos 2, a gente vai ver que Ele habita, Ele mora dentro das pessoas quando elas creem. Então o Antigo Testamento Ele estava com as pessoas, as capacitava para o serviço, e agora haveria uma habitação, estaria sempre com as pessoas. Para quê? Ele estaria sempre. Então, verso 26, João 14, 26. Vamos lá, se alguém precisar de Bíblia, tem algumas aqui. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador que Ele mandaria, que é o Espírito da Verdade, lá no verso 16 e 17 que a gente viu, Ele vai estar junto com as pessoas para quê? E aí Ele explica aqui, ó. Ele vai estar junto com vocês para ensinar e vos fazer lembrar. Então, o papel dele na vida da pessoa é ajudar a pessoa a entender aquilo que Deus diz e ajudar a pessoa a lembrar aquilo que Deus diz. Já aconteceu com você de algumas situações, você se vê em alguma circunstância e você lembra algo que você aprendeu, que você estudou. Isso tem um lado normal de qualquer aprendizado, mas tem algumas horas que o Espírito Santo ele atiça aquilo e traz a nossa memória para nos ajudar a saber como agir naquele momento. Capítulo 16 continua falando do papel dele. Veja que tudo está acontecendo aqui na mesma noite, na mesma conversa. Está dividido em capítulos para facilitar a gente buscar e achar onde está.
Mas ele está falando sobre o Consolador, ele continua o mesmo assunto. Capítulo 16, versos 6 e 7. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então ele falou, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar abandonados. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês. O que ele vai fazer? Versos 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O papel do Espírito Santo na vida daquele que entende a palavra de Deus, ele habita e ajuda a pessoa a lembrar as coisas de Deus, ajuda a pessoa a entender essas coisas. O papel do Espírito Santo na vida daquele que ainda não tem essa entrega a Deus, a palavra de Deus e a Jesus Cristo, é fazer a pessoa entender que ele é um pecador, que ele precisa do Salvador, e que a justiça de Deus foi estabelecida em Cristo quando ele pagou os nossos pecados. E aquele que não vai até Cristo e não aceita o pagamento feito por ele na cruz, o juízo está ali. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele leva a pessoa a ter um entendimento daquilo que Cristo fez, para que a pessoa reconheça, eu sou um pecador e eu preciso da justiça de Deus, eu preciso da salvação, eu preciso do meio que Deus providenciou para a salvação. Versos 13 a 15. O príncipe desse mundo é o diabo. O diabo, aqui é o diabo. Bem colocado. E como que a gente sabe? Vamos lembrar uma história. Está escrito na Bíblia, mas o que é interessante, lembra aquela história da tentação de Jesus, quando ele vira para Jesus e fala assim, ó, tá vendo esse mundo todo? Tudo está aqui, ó. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou. Então quando cita o príncipe desse mundo, é esse poder que rege o mundo nesse sistema que prende as pessoas para longe de Deus. Bem colocado. Mais alguma pergunta? Gente, tem uma liberdade. Os assuntos vão se afunilando, algumas verdades vão estabelecendo, e às vezes é bom a gente destacar alguns pontos, porque às vezes eu acho que eu estou deixando claro, mas não deixei às vezes. Bem colocado, Ricardo. Versos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo o quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Veja que a atuação do Espírito Santo, ela vai para a vida daquele que não creu, o ajudando a entender que é um pecador e precisa da justiça de Deus estabelecida em Cristo Jesus, e ele vai na vida daquele que já creu, ajudando a lembrar, guiando pelo caminho, dirigindo os seus passos. E é interessante no verso 14 que fala, ele vai glorificar a mim. Muitas pessoas acham que tem que fazer alguma coisa e dar glórias ao Espírito Santo, mas o papel do Espírito Santo não é trazer glória a si mesmo, mas levar glória até Cristo. Quando alguém fala direcionado pelo Espírito Santo, de acordo com aquilo que o Espírito Santo diz, é para trazer glória à pessoa de Jesus Cristo. Quando as pessoas começam a querer adorar o Espírito Santo, alguma coisa está errada nessa teologia, nessa maneira de encarar aquilo que a Bíblia fala sobre o papel do Espírito Santo. Que o propósito dele é fazer as pessoas entenderem sobre Cristo, seguirem a Cristo e glorificarem a Cristo. Atos capítulo 1. Vou dar uma pequena explicação histórica aqui. Tem gente que fez o estudo alguns anos atrás, né? Aqueles que viram as lições na internet da primeira fase, aquele lá, o meu irmão mais novo lá, né? Tem 23 anos que foi feita aquela filmagem, principalmente a primeira lição. Não sabe, naquela época, o estudo da segunda fase terminaria aqui, já teria terminado. Aí, o que a gente vai estudar hoje é a terceira fase, hoje, a semana que vem é a próxima, e o começo da quarta.
Mas por que a gente diluiu agora dessa forma? Porque num período de 12 semanas, a primeira fase é 14, num período aproximado, a gente daria um conteúdo maior para um entendimento melhor, tá? E aí alguém pergunta, e depois disso? Aí teria uma terceira fase que vai de Coríntios até chegar em Apocalipse. Essa eu estou preparando ainda, tá? Mas a hora que sair eu aviso vocês. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Atos 1, versos 1 e 2. Alguém pode ler? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o primeiro tratado que foi feito foi o Evangelho de Lucas, quando Lucas escreve para Teófilo contando o que aconteceu na época de Jesus. Agora ele fala assim, eu vou continuar a história não acabou. Teófilo, eu vou continuar mostrando para você o que veio depois disso. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que é que aconteceu? Então o livro de Atos, ele vai contar isso. Por isso que chama Atos dos Apóstolos, ou seja, o que eles fizeram. Quando a gente começar a estudar, a gente vai ver como isso faz muito sentido para a gente. Porque a gente pensa no Atos dos Apóstolos, muitas pessoas pensam na história de Pedro, de Paulo, de João, mas na verdade é a história do que Jesus continuou a fazer depois de ter ressuscitado através da vida dos seus apóstolos, como prova de que ele realmente estava vivo. Por isso que o livro de Atos aparece muitos milagres, porque autenticava a mensagem, dizendo assim, realmente Jesus está vivo, porque os mesmos milagres que aconteceram enquanto ele estava na terra continuaram acontecendo através daqueles que testemunhavam, ele está vivo, ele ressuscitou e é ele que está fazendo esses milagres ainda. Então aqueles milagres, eles serviam de autenticação da mensagem, Jesus realmente está vivo. Então vamos lá, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele fala assim, esses discípulos, esses apóstolos, e a diferença de discípulo e apóstolo, discípulo é o seguidor de Jesus, e depois eles se tornaram apóstolos porque Jesus os enviou para levar a mensagem dele até os outros lugares. Então a ideia de apóstolo é aquela pedra que é jogada para longe, a ideia de que aqueles que foram lançados para longe para levar aquela mensagem sobre Jesus Cristo. Então, discípulo, seguidor, apóstolo, aquele que tinha uma tarefa a cumprir. Aí diz que ele apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Então ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu a 11 dos discípulos, ele apareceu depois a Tomé, falou, põe o dedo aqui. Ele apareceu muitas vezes em lugares diferentes, comeu junto com aquelas pessoas, para servir de autenticação de que realmente a mensagem era verdadeira. Se fosse uma aparição só, poderia dizer, foi um êxtase, a pessoa deu uma viajada. Não, ele apareceu muitas vezes, lugares diferentes, pessoas diferentes, para confirmar a mensagem de que ele estava vivo. Versos 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí Jesus fala para eles, antes de subir ao céu, ele fala assim, fiquem em Jerusalém, esperem até que se cumpra a promessa do Pai, quando vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E a palavra batismo, no original, quer dizer literalmente colocar dentro. Ou seja, até que o Espírito Santo seja colocado dentro de vocês. Lembra, ele está com vocês e estará em vós. Então, ele falou para esperarem um momento onde desceria o Espírito Santo e estaria dentro deles. E no Velho Testamento, só lembrando, qual o papel desse Espírito?
Então no Velho Testamento ele entrava, capacitava as pessoas para realizar uma obra. Por exemplo, capacitou Bezaleel para construir o tabernáculo, capacitava os profetas a escreverem as verdades, as lições, os ensinamentos que tem na Bíblia, capacitou Jesus no seu ensino. A Bíblia diz que o Espírito Santo agiu na vida dele, naquilo que ele ensinava, na autoridade que ele exercia sobre os demônios, na maneira como ele agia, realizando milagres, curando as pessoas, inclusive ressuscitando um morto, como no caso de Lázaro, a filha de Jairo. E o papel do Espírito Santo era, ele ia vir para morar nas pessoas, para quê? Para habitar. Outra coisa, selar, seria a garantia. Isso nós vimos lá em Efésios capítulo 1, versos 12 a 14. Lá, acho que no primeiro ou segundo dia do estudo, que ele seria o selo, a garantia de que somos de Deus, para nos lembrar as coisas de Deus, para nos ensinar, para dirigir o nosso viver e glorificar a Cristo. Versículo 7. Desculpa, versículo 6. Só um minutinho, deixa eu abrir um parênteses. Vocês lembram quando a gente estudou Mateus capítulo 3, que João Batista estava batizando as pessoas, e aí ele falou assim, ó, o que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vocês viram que aqui quando Jesus anuncia, esperem até a descida do Espírito Santo, não tem a palavra fogo, só Espírito Santo? Por que está falando isso então? Porque aqui não tinha ninguém que não estava crendo na mensagem. Lembra que lá tinha os fariseus que não creram? Aqui era só os discípulos, então só o Espírito Santo aparece aqui. Versos 6 e 7. Alguém pode ler? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então ele começa, os discípulos se empolgam e falam assim, será que agora que vai ser restabelecido o tempo certo, onde o Messias vai reinar sobre Israel? Eles estavam na expectativa que Jesus agora assumiria como rei sobre Israel. E aí Jesus falou assim, não compete a vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu por a sua própria autoridade. Hoje em dia está cheio de religião, cheio de gente querendo marcar data para Jesus voltar, não é? É só você pôr na internet. Mas isso não é atual. Olha, se você pegar em religiões, inúmeras delas marcaram, tem dados de 1844, se eu não me engano, uma marcou para vir Jesus, outra marcou para 1900 e alguma coisa, aí no ano 2000, aí 2012 chegou a sair filme até, e agora uma pessoa falou em 2020, outra pessoa tinha falado em 2017, aí alguém falou agora que seria dia 7 de abril, não foi, mas aí ele corrigiu, não, eu errei os dados, agora vai ser dia 15, e aí ficam marcando datas, mas Jesus deixa claro que não vos compete querer entender, adivinhar aquilo que Deus estabeleceu por sua própria autoridade. E pare de especular datas, pare de ficar imaginando quando. É verdade que ele diz que vai voltar, pronto, é certeza a vida eterna e pronto. Em vez de ficar perdendo tempo querendo marcar data, ele dá uma ordem, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele fala o seguinte, olha gente, em vez de vocês ficarem perdendo tempo, querendo ficar marcando data, está cheio de gente que não sabe que eu vim a primeira vez. Em vez de querer adivinhar quando eu venho a segunda vez, vai se preocupar com aqueles que não sabem de nada. Então vocês vão ser as minhas testemunhas e contar o que eu fiz por vocês. E a gente só é testemunha daquilo que a gente viu e ouviu, daquilo que é real para a gente. Então o que ele está falando para os discípulos? Vocês viram o que eu fiz por vocês, vocês viram que eu morri na cruz por vocês, vocês viram que eu paguei os pecados de vocês, então agora vocês são minhas testemunhas, contem para os outros o que eu fiz no lugar de vocês, fale daquilo que eu fiz na sua vida.
Às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo falar tudo isso aqui, nós estamos estudando a Bíblia há quantas horas e horas, eu não vou conseguir falar isso para as pessoas. Talvez você não consiga falar tudo de uma vez assim, mas você pode falar daquilo que ele fez na sua vida, daquilo que foi pessoal para você. Você é testemunha do que ele fez por você, você é testemunha do que ele fez na sua vida, então você pode continuar falando para as pessoas. Aí você fala, mas como que eu vou lembrar? Talvez eu não vou lembrar de um detalhe aqui e ali. E aí fala, você vai receber o Espírito Santo, e ele vai ser o dínamos, a palavra no original é dínamos, da onde vem dinamite. Ele vai ser o poder, a explosão, que vai te dar a sabedoria, o impulso e a ousadia para falar aquilo que você às vezes tem dúvidas e fica meio balançando por causa da sua insegurança. Mas ele vai te ajudar a lembrar para que você saiba como falar. Porque você já sabe a mensagem, você é testemunha, é o que ele fez na sua vida. Agora, você se perde às vezes num detalhe por insegurança, então vai ter aquela capacitação do Espírito que vai habitar em nós, e ele vai ser o dínamos que vai nos ajudar a falar para as pessoas, ser testemunha do que ele fez por nós. E aí ele cita, Jerusalém era a cidade onde estavam, Judéia o estado, Samaria o estado vizinho e até o último canto do mundo. Ele quer que a gente leve essa mensagem para todos. Lá em Mateus, capítulo 28, fala da mesma ordem, só que ele fala alguns detalhes que eu queria voltar lá para a gente ver. Mateus 28, 18 a 20. Primeiro livro do Novo Testamento, um pouco antes ali, né? Capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá, Jesus dá ênfase na capacitação para a realização da obra de ser testemunha. Aqui ele está dando a ênfase ao seguinte: primeiro, eu estou enviando vocês. E por que eu envio? Porque eu tenho autoridade. E como que ele tem autoridade? Ele morreu, pagou os nossos pecados, ressuscitou e foi de volta para o céu. E foi recolocado na sua posição de soberano do universo, de Deus, Deus Filho, o nosso Salvador. E ele tem autoridade para nos enviar para fazer isso. E aí aqui aparece a palavra ide. Só que é interessante que no original grego, aqui é grego, em vez de ide, está no gerúndio, é indo. Indo fazer discípulos. Ou seja, por onde quer que a gente vá, seja Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, por onde quer que vá, seja estando aqui no trabalho, na faculdade, onde quer que a gente vá, a gente faz discípulos. Ou seja, a gente passa para as pessoas aquelas verdades que nos fizeram seguir Jesus. Onde quer que a gente for, por onde ele nos colocar, nós vamos ser testemunhas dele. E aí ele fala: mas não fique preocupado, porque eu vou estar com você, eu não vou te deixar. Eu não preciso ver batinho brilhar para acreditar que Deus está comigo, porque Ele promete. Jesus está falando: seja minha testemunha, fale de mim por onde você for, porque eu estarei do seu lado. Vamos voltar em Atos. E aqui fica só uma pergunta, né, para a gente pensar. Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês têm que ir por onde quer que vá falar disso, onde quer que eu te leve, fale disso. E aí fica uma perguntinha para a gente pensar: será que Deus, Ele pode contar com a gente? Será que a gente vai realmente falar aquilo que Ele fez por nós? Porque eu senti essa realidade na minha vida. Isso é real para mim, salvou a minha vida. Eu agora sou filho de Deus, agora eu tenho a vida eterna, agora eu tenho paz com Deus, agora eu tenho comunhão com Deus, meus pecados foram perdoados, eu tenho uma eternidade inteira para morar junto com Deus, eu tenho um relacionamento com Ele. E tem pessoas que não têm isso. E aí ele está falando: seja minha testemunha e passe para aqueles que precisam. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos.
Até o 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que de junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir assim como para o céu fosse o ouvisse ir. Tá, então olha só, o mesmo jeito que Jesus subiu ao céu, um dia ele vai voltar. Então, existe a promessa que ele vai voltar? Sim. A gente pode marcar data? Não, porque o verso 7 é muito claro. Então, eu vivo na esperança de um dia encontrar com o meu Salvador, seja pelo dia de ele voltar, ou seja pelo dia que eu vou morrer e vou morar com ele. Sim, eu tenho essa certeza absoluta para a minha vida. Quando? Não sei. Eu vivo na expectativa. Então eu procuro viver o melhor para ele, enquanto aguardo o dia desse encontro, que é aguardado, é ansiado por estar junto dele, seja pela morte física e um dia estar na presença dele, seja pelo retorno dele. No final do capítulo 1, os discípulos se reúnem e colocam Matias como o 12º apóstolo. Capítulo 2, então vamos lá, continuando a parte realmente da sequência do estudo. Verso 1, Jesus falou: esperem até o dia de Pentecostes, esperem alguns dias até que desça o Espírito Santo. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o que era o dia do Pentecostes? Algumas pessoas que não conhecem o Velho Testamento acham que é o dia da descida do Espírito Santo, e é verdade. Porém, era uma festa que por 1500 anos antes Israel já comemorava, que era a festa dos 50 dias. Eles saíram do Egito no dia 14 do primeiro mês, e no terceiro mês, no primeiro dia, eles chegam no pé do Monte Sinai, e depois de 3 dias Deus dá os 10 mandamentos, que dá um total de 50 dias. Era uma festa onde os judeus se orgulhavam e diziam assim: Deus fala a nossa língua, Deus deixou os mandamentos na nossa língua, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa. Lembra o acordo que foi feito ali no Monte Sinai? Então era um dia que os judeus estufavam o peito e falavam: nós somos o povo de Deus, e Deus deu a lei na nossa língua. De repente o Espírito Santo desce nesse dia. Outra curiosidade dessa festa é que ela tinha que ser comemorada num domingo, era obrigatório. Se você tem dúvida, abre lá em Levítico capítulo 23, fala das festas de Israel, e tinha 2 festas que tinha que ser no domingo, que eram as primícias, que foi quando Jesus ressuscitou, e Pentecostes, quando desce o Espírito Santo. Bom, nesse dia que o judeu está todo orgulhoso, de repente desce o Espírito Santo. E aí os discípulos falam a língua dos povos que estavam visitando Jerusalém. Eles não falaram uma língua que ninguém entendia, não era uma língua estática, era a língua que as pessoas que estavam ali viam e entendiam. Então capítulo 2, versículo 5 e 6. Alguém pode ler? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se consumiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles ouviram na sua própria língua. Eles entenderam. Por que eles entenderam? Porque estava falando lá grego, estava falando aramaico, estava falando latim, estava falando a língua dos povos daquela região, das pessoas que estavam ali. O povo de Israel está acostumado, Deus fala a nossa língua, nós somos o povo de Deus. De repente, nesse dia, Deus fala a língua de todas as nações, mostrando que o povo de Deus não era mais somente Israel, mas todo aquele que cresce em Cristo, deixando claro que o Espírito Santo era para todas as nações e não somente para Israel, e que Deus agora estabelecia que o seu povo era todo aquele que cresce, não importa a nacionalidade que estivesse ali. Por isso a importância do falar em línguas ali, e eram línguas reais, não línguas estáticas. No meio disso, então nós vamos lá para o final do capítulo, o pessoal ficou abismado. Os que ouviram e entenderam, falam: puxa, Deus está falando a nossa língua. Os judeus não entenderam nada, né? Esses caras devem estar bêbados, não entenderam, era uma língua que eles não conheciam.
E aí Pedro começa a explicar o que aconteceu. Versículos 40 a 44. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então Pedro começou a explicar o que aconteceu, que desceu o Espírito Santo, que Jesus era o Salvador e que ele pagou os pecados da cruz. E isso que aconteceu é porque Jesus está vivo. E esses sinais eram a demonstração de que Jesus estava vivo. E esse povo entendeu, muitas pessoas creram nessa mensagem, e eles tinham o prazer de estar juntos, ouvindo a palavra e seguindo aqueles ensinamentos. Quando fala doutrina aqui, não é um livro de regras de uma igreja. Doutrina é ensinamentos. E eles estavam juntos, entendendo, ouvindo os ensinamentos. Procuravam se reunir, procuravam estar juntos, procuravam aprender mais. Capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, Pedro e João foram ao templo orar. A oração da hora nona seria às 3 horas da tarde. Lembra que o judeu pensava no dia, contava o dia a partir das 6 da tarde até as 6 da manhã, e das 6 da manhã às 6 da tarde. 3 horas da tarde eles chegam para orar no templo. Versículos 2 e 3. Pode ler, 2 a 5. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, e diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entraram. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele nos olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então aquele homem estava ali, vivia de esmolas, não tinha condições de trabalho, e eles esperavam que Pedro e João dessem alguma coisa para eles. Aí eles viram e eles falam o seguinte, versos 6 a 8. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, esse homem é curado, e ele sai, imagina a alegria. Ele era aleijado, ele não tinha como viver sem a ajuda das pessoas. De repente ele está curado, ele sai saltando, gritando, porque Jesus havia curado. E aí entra a questão, gente, lembrem-se dos milagres que vocês vão vendo em Atos. Eles são uma autenticação da mensagem, Jesus estava vivo. Por isso que ao curar ele fala assim, ó, a gente não tem ouro, não tem prata, em nome de Jesus, anda. Se Jesus estivesse morto, se Jesus não tivesse ressuscitado, então não teria poder para levantar aquele homem. Quando Jerusalém viu Jesus fazer milagres, Israel viu Jesus fazer milagres, de repente Jesus morre na cruz, os discípulos dizem, ele está vivo. Os romanos, os soldados foram aliciados lá pelos judeus, líderes judaicos, e disseram, não, roubaram o corpo dele. Quem que está falando a verdade? Então começa a vir esses milagres para servir de autenticação para essa mensagem. Então vamos ver se ele está vivo ou morto? Olha os milagres que estão acontecendo, e aí você vai ver que ele está vivo. Pode falar. Atualmente, pastor, a gente não veio falar muito nesse sentido de milagres. Será que é porque depois que Jesus subiu, no caso, não teve mais essa possibilidade? Ou ninguém é tão bom ou santo a ponto de poder fazer isso hoje?
Vamos pensar assim, o mesmo Deus do Velho Testamento, da época de Jesus, da época dos apóstolos, é o mesmo de hoje, o mesmo poder. Por que não tem tantos milagres acontecendo hoje como tinha naquela época? Havia uma necessidade da autenticação da mensagem. Então, a mensagem é: Jesus está vivo. Então, precisava-se ter essas provas para contradizer a mentira dos líderes judaicos de que haviam roubado o corpo de Jesus. Então havia um propósito pelo qual esses milagres eram feitos. Aqui é outro ponto que teria que estudar horas, mas em 1 Coríntios, capítulo 12, tem uma lista de dons. Dons, a palavra vem do grego charis, que é dádiva, presente, aí vem carisma também. Então assim, tem 3 listas que são citadas na Bíblia, em Romanos, em Efésios e em Coríntios. Em Romanos fala dos dons como uma habilidade que você vai ganhar, uma habilidade espiritual para exercício de algum trabalho para Deus. Então fala de administração, de socorrer as pessoas, no sentido de ajuda mesmo no dia a dia. Fala sobre proclamação da palavra, sobre ensino, sobre exercício de misericórdia, sobre aconselhamento, que é a palavra usada ali, exortação. São dons espirituais que são necessários no meio do grupo de pessoas que entendem a palavra, porque um ajuda o outro. A ideia é essa, um ajudando o outro através do que Deus dá e através da palavra. Em Efésios, fala uma lista de 4 dons, que são o quê? Aquele que começa o trabalho, aquele que dá o discipulado, aquele que leva o pastoreio, o alimento para o rebanho. E em Coríntios, aí aparecem os dons de milagres. Aí fala lá sobre cita de línguas, sobre curas e tudo. E aí tem uma regra que quase ninguém nota, que diz assim: a manifestação do Espírito é dado a cada um para um fim proveitoso. Ou seja, se Deus tem um propósito de naquele momento realizar alguma coisa, Ele pode? Pode. Mas é na hora dele, para a honra e glória dele, da maneira dele. Não na hora que a gente determina, exige, quer, mas a gente tem que entender que Ele pode fazer? Pode, quando Ele tem um propósito. No livro de Atos, esse propósito era muito evidente, porque essa mensagem precisava de uma autenticação. Jesus está vivo. Existe muito misticismo que tem sido ensinado em nome de Deus, que não é coerente com o relato da Bíblia, tá bom? A Bíblia, ela fala, por exemplo, de Deus usando remédio e usando princípios de médicos para curar, e algumas pessoas negam isso. Então vou dar um exemplo. Timóteo tinha um problema de estômago, tá? Paulo, que algumas vezes em Atos aparece Deus curando pessoas usando a vida de Paulo. Paulo poderia orar e ele ser curado, não poderia? Mas naquela hora Deus não tinha um propósito em exercer um milagre. Paulo só escreve para ele: Timóteo, toma um pouquinho de vinho que vai fazer bem para o seu estômago. Traduzindo, toma remédio. E tem igreja que nega isso, mas está lá, está claro, simples. Tem um texto que fala sobre ungir com óleo, e a unção com óleo, com azeite mais especificamente, era usado em tratamento de feridas, era usado como medicação. Então literalmente o que? Use o remédio. Confie em Deus, ore confiando em Deus, mas use o remédio. Lucas era médico. O Dr. Cleiton está testemunhando aqui: eu estou com a minha coluna boa hoje, curada a parte lombar. Por quê? Deus usou um médico para curar a minha coluna. Ele poderia fazer um milagre? Poderia fazer. Mas ele também usa de sabedoria que ele dá ao ser humano para exercer bênção na vida das pessoas, ou não? Sim. Então a nossa fé tem que ser uma fé coerente num Deus poderoso, mas que está de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Em alguns momentos ele faz algo miraculoso acontecer. Eu já vi, gente. Eu já vi isso acontecer. Porém, em alguns momentos ele manda tomar um remédio. Ele usa um médico. Paulo chama Lucas de um médico amado. Ele era companheiro de viagem, era lá o médico da turma, Lucas. Então, nós temos que ter uma fé bíblica, num Deus poderoso, mas que é coerente com os relatos que a Bíblia diz, que Deus pode fazer milagres quando Ele tem propósito para isso.
Ele pode agir poderosamente? Com certeza, não tenho dúvidas nenhuma. Mas ele muitas vezes usa a palavra de um amigo, usa das circunstâncias para trazer crescimento para a gente, e usa de pessoas que ele tem qualificado para dar conselhos para a gente, para ajudar a gente. Tá, 9 e 10 agora, capítulo 3, versos 9 e 10. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então as pessoas ficaram assustadas de ver aquilo. Todo mundo sabia que ele era aquele homem. Versículos 11 e 12. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado do Pedro, todo o povo, perplexo, correu para junto dele um pouquinho chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Então, olha gente, não fomos nós que fizemos esse homem andar, não é pela nossa piedade. Aí lembra a pergunta, será que hoje não tem pessoas santas para isso? No mundo inteiro ninguém consegue fazer nada, né? Mas aqui está dizendo aqui, ó, o próprio Pedro João falou assim, não é pela nossa piedade, não é pela nossa bondade, não é pelo nosso poder, é por causa que Jesus tinha um propósito em curar esse homem. Quando a pessoa começa a falar, se você ouvir no rádio, você vai ouvir isso, televisão, rádio, por aí, você vai ouvir internet, alguns dizem assim, não, aqui na nossa igreja tem poder, porque tem o santo homem de Deus, o grande profeta, pode tirar de lado, porque quando a pessoa traz glória para si, já não é de Deus. O próprio Espírito Santo, o objetivo dele é levar a glória a Cristo. Versículos 13 a 15. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltar. Vós, porém, negastes o santo e o justo, pedistes que vos concedessem um homicídio. Pisarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e que nós somos testemunhas. Então, no meio daquilo, todo mundo atônito com aquele milagre que acontecera, e Pedro e João falam assim, não é por causa de nós não somos melhores que ninguém, nós não somos santos, é por causa que Jesus, o Jesus que vocês mandaram crucificar, ele está vivo, e esse milagre atesta que ele está vivo, é uma prova de que ele está vivo. Vocês negaram a ressurreição dele, mas ele está vivo porque é pelo poder dele que esse homem está andando. Então eles usam daquela situação para daquilo fazer com que as pessoas entendessem, Jesus estava vivo. E o livro de Atos tem muitos milagres, e a gente vai vendo, à medida que esses milagres se espalham por outros lugares, que cada vez que eles aparecem, eles têm um propósito. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo fortaleceu e este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este a saúde perfeita na presença de todos vós. Ou seja, é por Jesus, não é por Pedro, não é por João, não é pela igreja tal, é por causa que Jesus está vivo e ele deu para esse homem essa condição de novo. Verso 17 e 18. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara no nome de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, agora isso daqui se confirma o seguinte, gente, lá nos profetas foi dito que o Cristo, o Messias, o Salvador, ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Vocês gritaram, crucificam pela ignorância, mas se cumpriu a profecia, ele precisava morrer pelos nossos pecados. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e
converter-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aí ele fala assim: arrependam-se. Antes eles não acreditavam que Cristo era o Salvador, eles acreditavam que Cristo era o malfeitor, que Cristo morreu lá naquela cruz porque ele merecia. Agora eles estão entendendo: não, Jesus está vivo, Deus o ressuscitou, e ele morreu na cruz para cumprir as profecias, porque ele precisava pagar os nossos pecados na cruz. Aí eu entendo isso, eu me arrependo, eu pensava diferente, e aí eu me converto, ou seja, eu viro a direção e vou no caminho dele, vou na direção dele. Então eu tenho entendimento, me arrependo, mudo meus pensamentos e agora converto minha direção, meu caminho na direção de Cristo. Vou conduzir minha vida na direção dele. Isso é conversão. Aí Pedro e João são presos por causa disso. E aí eles começam a ser julgados pelo Sinédrio, e eles estavam muito bravos. E esse Sinédrio que estava julgando eles é o mesmo que julgou Jesus Cristo alguns dias antes. E eles tinham o poder de tentar matar os dois, tinham. Aí olha como que foi o julgamento, versos 1 a 3, alguém pode ler. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito do que ensinavam o povo, anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até que o dia seguinte já era tarde. Então prenderam porque eles estavam mordidos, porque eles estavam pregando o quê? Jesus está vivo. Então eles estavam muito bravos por isso. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então veja que aquele milagre que acontece faz com que 5.000 pessoas cresçam. Agora, por que isso? Tudo era muito vivo. Eles viram Jesus sendo açoitado, sendo pregado, eles sabiam do que Jesus tinha feito, do que Jesus tinha ensinado. Tudo estava vivo na mente deles. De repente Jesus morre na cruz e dizem: um malfeitor, ele não está vivo coisa nenhuma. De repente vem uma prova evidente, clara, viva, do poder de Jesus atuando no meio deles, confirmando que Jesus estava vivo. Aí as pessoas associam com tudo que tinham ouvido, ensinado, visto, que tinham aprendido sobre Jesus, e aí associam com o que acontece na cruz, lembram das profecias, confirma-se a verdade que ele está vivo. Por isso um grande grupo de pessoas creu naquela hora. E aí os líderes judaicos ficaram mais mordidos ainda, porque as pessoas estavam acreditando que Jesus estava vivo. Versículos 5 a 7. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles fizeram isso para intimidá-los. Olha, com que autoridade vocês fizeram isso aí? E eram os mesmos que julgaram Jesus e estavam agora julgando eles. Versículos 8 a 11. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está furado no meio de vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Veja que na hora que é interrogado, Pedro peita eles, fala em nome de Jesus. Algumas coisas curiosas aqui. Uns dias antes, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro é questionado por empregados: você era um deles. E ele: não,
E ele nega Jesus 3 vezes. E agora ele enfrenta aquelas autoridades com uma ousadia assustadora. Lembra que Jesus falou, quando o Espírito descer, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? Ou seja, aqui a Bíblia deixa claro, ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo enche ele de coragem para que ele enfrentasse e falasse as coisas que ele falou ali. E aí ele cita, ele é a pedra que vocês rejeitaram. E muitas pessoas ensinam hoje que a pedra era Pedro, mas Pedro está deixando claro que a pedra é quem? É Cristo. Ele mesmo que está falando que a pedra é Cristo. Verso 12. Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, ninguém vai ser salvo de qualquer outra forma. Não é pela placa da igreja, não é pelas regras da igreja, não é por seguir rituais, não é por não fazer isso ou não fazer aquilo. O único que pode nos conduzir até Deus é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a pedra que os construtores, os líderes rejeitaram. E aí deixa claro, ninguém pode estabelecer outro fundamento, ninguém pode lançar outro, é só Cristo. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então eles falaram assim, esses daí são iletrados, eles eram pescadores. Pedro e João eram pescadores, sabiam ler e escrever. Deus usou a vida deles para escrever parte da Bíblia, mas pessoas que não tinham muito estudo. Como que esses pescadores nem peitam a gente desse jeito? Aí eles falaram, não, eles seguiam Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles entenderam as coisas de Jesus. E aí o versículo 14, eles não tinham como negar o milagre. Esse foi um ponto crucial para eles. Olha ali, vendo, pode ler. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então eles queriam fazer alguma coisa contra Pedro e João, mas o milagre estava na frente deles, eles não tinham como negar. Eles não podiam dizer, não, é mentira, esse homem não foi curado, porque o homem todo dia estava lá na porta do templo, todo mundo sabia. Então eles se viram contra a parede, porque eles não tinham mais o que falar. Estavam pregando uma mensagem que Jesus estava vivo, o homem é curado, e eles estão com raiva da mensagem, mas eles não têm como negar o milagre. Versículo 18 e 19, vamos ler os dois já. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então começaram a ameaçar Pedro e João, falando assim, ó, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. E aí eles falaram, não, a gente vai obedecer a Deus, não vocês. E olha o verso 20, o que eles falam? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, eles falaram assim, olha, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Isso é realidade na nossa vida. Eles estavam dispostos a morrer por causa do que eles viram, por causa do que Jesus fez na vida deles. Eu ouvi uma vez uma explicação de uma pessoa falando sobre, questionando sobre a veracidade da ressurreição de Cristo. E era um debate. E nesse debate uma pessoa fala, tá, mas por que aqueles homens estariam falando dessa questão de que Jesus ressuscitou naquela época? Porque seria conveniente. E aí um historiador fala o seguinte, não, então você não conhece aquela época, e você não conhece aquelas leis. E aí ele começa a entrar em alguns fatores históricos, e aí ele cita uma coisa curiosa: ninguém estaria disposto a morrer por uma mentira. E esses homens foram torturados, foram mortos, porque eles não podiam negar aquilo que eles tinham visto. Então foi um debate até bem curioso, ele durou mais de hora, e ele entrando nesses aspectos históricos, porque alguém pode querer morrer por uma mentira à toa assim, do nada? Não. Uma curiosidade sobre a ressurreição de Jesus: o testemunho de uma mulher naquela época não tinha valor num tribunal. Jesus aparece no relato ali das ressurreições a uma mulher,
para provar que não era uma história inventada. Porque uma história inventada ia dizer que ele apareceu para um príncipe, apareceu para uma autoridade, apareceu para pessoas importantes. Mas o relato bíblico diz que ele apareceu para pescadores, para mulheres, ou seja, é um relato do que aconteceu e não uma invenção para querer provar ou juntar provas, montar provas para querer dizer que ele ressuscitou. É bem curioso, vale a pena assistir se você achar esse debate. Versos 21 e 22. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. Tá. Então não tinha como negarem o milagre, por isso tiveram que deixar os discípulos irem. Versículo 32. Da multidão os que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tá. Não está falando aqui de todo mundo tem que ter a mesma quantidade de coisas, mas está dizendo o seguinte: havia no meio daquelas pessoas um senso de família. Quando havia uma necessidade, as pessoas estavam dispostas a dar de si para suprir para o outro. Então é aquela ideia: essa pessoa é filha de Deus, eu também sou filho de Deus, ele está passando por uma dificuldade, eu vou estar disposto a estender a mão para ajudar na dificuldade. Não é comunismo isso. Isso é amor fraternal. Não é todo mundo tem que ter o mesmo nível, é todo mundo tem que ter o que é preciso. E eu, como família, sempre estou disposto a socorrer o mesmo aquele que precisa. Então havia neles esse senso de que nós somos filhos de Deus, e eu vendo o meu irmão, aquele que também é filho de Deus, passando alguma dificuldade, eu quero suprir, eu quero ajudar. Mas a Bíblia também fala que aquele que não trabalha também não coma. Inclusive há uma advertência numa das cartas, assim, se alguém no meio de vocês não está trabalhando, querendo usar isso como argumento, não dê comida para ele, para não criar vadio. Então a Bíblia é muito coerente quando coloca. Mas havia esse senso de cuidado um para com o outro. Verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, com grande poder, davam testemunho da ressurreição de Jesus. O propósito desses milagres aparecendo recorrentes dentro do livro de Atos era para servir como prova de que Jesus havia ressuscitado. E havia na vida das pessoas abundante graça. O que é graça? É o favor de Deus que vem no nosso coração ao ponto disso ser externado, as pessoas poderem ver. Então abundava essa graça, a ideia de um copo que transborda. A graça de Deus invade a minha vida ao ponto de transbordar e isso ser estendido às pessoas ao meu redor, as pessoas poderem ver a graça de Deus atuando em mim. Capítulo 5, versos 12 e 13, fala que a multidão era grande dos que creram, mas muitos, por causa das autoridades, tinham medo de se juntar a eles. Versos 12 e 13. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então, Deus fazia milagres, comprovando a mensagem de que Jesus estava vivo. Havia nessas pessoas o desejo de estarem juntos para aprender mais, para conhecer mais sobre Jesus, para louvar, para estarem juntos em união. E também havia para com os de fora um respeito muito grande. As pessoas de fora não juntavam, mas tinha eles em respeito. Ou seja, era um grupo de pessoas que temia Deus, que fazia o que era certo, que mostrava Cristo no seu viver, ao ponto de os de fora falar assim: eu não sou destes. Eu não creio, eu não sou do meio deles, mas essa gente é séria. Hoje em dia virou um modismo, essas coisas de cristão, que cada um faz o que quer e serve só para envergonhar o nome de Deus, porque virou modismo.
tem que pensar o seguinte: aquele que se diz cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo, ele é uma pessoa que procura fazer aquilo que Cristo fala, e as pessoas podem dizer assim: olha, eu não sou deles, eu não sou da religião dele, mas eu respeito porque essas pessoas fazem o que é certo, eu respeito porque são pessoas sérias, porque são pessoas que são coerentes. Então mesmo aqueles que não seguiam, tinham respeito por causa da maneira como eles se comportavam e se conduziam, porque Cristo fazia a diferença na vida deles. Ser cristão é deixar Cristo fazer a diferença na nossa vida, não é simplesmente um sistema religioso. Ser cristão é seguir os passos desse Cristo que nós dizemos que queremos nele. Então as pessoas vão olhar e falar assim: não, eu respeito essa pessoa, olha só como ela se conduz. Não é perfeito, mas ele procura ser sério. Eu posso ver que há uma conduta diferente na vida dessa pessoa, e isso que a gente deve procurar ter entre nós. No final do capítulo, nós nem precisamos ler, mas de novo prenderam os apóstolos, porque eles estavam falando em nome de Jesus. Dessa vez, para assustar mais, até açoitaram eles por causa disso, né? Aí chega no capítulo 5, vamos ler o verso 30 a 32. No meio da, só deixa eu explicar um pouquinho. No meio da defesa, olha o que Pedro fala. Pode ler agora, por favor. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então ele fala assim: olha, gente, vocês podem nos torturar, podem nos açoitar, pode fazer o que quiser. A verdade é que Deus ressuscitou Jesus, e vocês não podem negar isso. As evidências estão aí, os milagres estão acontecendo, e os líderes religiosos sabiam que tinham subornado os guardas. Tem esse detalhe também, mas haviam as evidências. E aí ele fala: e esse Jesus, ele veio, ele morreu por nós, e aí agora Israel pode ter o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, eu creio que Cristo pagou os meus pecados na cruz, está tudo pago, está consumado, a obra foi feita, agora os meus pecados foram perdoados por Cristo na cruz, certo? E aí ele termina no verso 32 dizendo: e aí ele outorgou, ele deu o Espírito Santo para aqueles que ouvem essa mensagem, se arrependem, têm os seus pecados perdoados, e o Espírito Santo passa a morar na vida das pessoas que obedecem a essa mensagem. Bom, semana que vem a gente vai para o capítulo 6 em diante, e se vocês têm pergunta, eu estou à disposição aqui agora também. Depois, em particular, se alguém quer uma hora tirar mais alguma dúvida, dentro do tempo, quando eu conseguir encaixar ali, a gente tenta tirar, tá bom? Boa semana para vocês, Deus abençoe.